Senhor Jesus, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Laís e estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD. E hoje, crianças, vamos falar de um tema muito especial, muito importante, que devemos prestar muita atenção. Vamos falar sobre o pecado, crianças. Vocês sabem o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que a gente pensa, fala e faz que não agrada a Deus, tudo aquilo que a gente faz que entristece o coração do nosso Pai. Hoje vamos aprender como ocorreu o primeiro pecado, quando e como e qual foi. Mas antes, vamos orar e pedir a bênção de Deus sobre a nossa aula, agradecer por esse dia lindo e por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido. E também pedir para que Ele abençoe, para que tudo que for aprendido fique gravado em nossa mente e em nosso coração. Vamos lá, crianças? As minhas mãozinhas juntinhas estão, cruzo os dedinhos da minha mão, fecho os olhinhos com atenção e abaixe a cabeça em oração. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui em mais uma aula. Senhor, que tudo que for dito fique guardado em nossos corações, que tudo aquilo que for aprendido possa ficar guardado em nossa mente, em nossos corações, para que possamos ter todo o conhecimento e aprender cada dia mais de Ti e levar a Tua palavra para as demais pessoas. É no nome de Jesus que te pedimos que abençoe esta aula e fique conosco. Amém. Bom, crianças, como a tia disse, hoje vamos falar de pecado. Eita, crianças, é um tema muito importante, não é mesmo? Tenho certeza que vocês já ouviram alguém falar: olha, não faz isso, isso entristece o coração de Deus. Sabe por quê? Porque tudo que vai contra a palavra dele, tudo que vai contra o que está escrito na Bíblia, entristece o coração dele. A Bíblia fala que devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Quando a gente fala para a mamãe que já fez a lição de casa e não fez, o que a gente está fazendo? Desobedecendo a mamãe e papai. Estamos honrando? Não, estamos desobedecendo a eles. Se estamos desobedecendo a eles, estamos desobedecendo a palavra. E isso é pecado. A palavra fala que a gente não pode mentir. Se a gente conta qualquer mentirinha, estamos pecando. Então não podemos ir contra o que a palavra de Deus fala, nem desobedecer a Deus, porque isso entristece o coração deles. E crianças, vocês lembram o que aconteceu no 6º dia da criação? Foi quando ocorreu o maior milagre da criação. Foi quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Foi quando Deus criou o homem e a mulher no 6º dia. Deus criou o homem do pó da terra. E Deus criou o homem do pó da terra e colocou ele num lindo jardim, chamado Jardim do Éden. Nesse jardim, o homem tinha de tudo. Tinha um monte de árvore frutífera, tudo que ele precisava, todos os alimentos que ele precisava. E o mais importante, ele tinha a presença de Deus, ele tinha proximidade com Deus. Deus sempre ia lá, fazia visita com ele, conversava com ele. Ele era próximo de Deus, havia a presença de Deus, porque ainda não havia pecado no mundo. Assim, crianças, era um lugar maravilhoso, sem pecado. O homem ainda não havia pecado. E, crianças, nesse lindo jardim que Deus colocou o homem, tinha um monte de árvore frutífera, como a tia disse. E Adão podia comer de todo o fruto daquele jardim, exceto de uma árvore. Deus falou para Adão: olha, você pode comer de todos os frutos, menos daquela árvore que fica ali no meio. Aquela árvore é do conhecimento do bem e do mal. E você não pode comer ela, porque nem comer nem tocar, porque certamente se isso ocorrer, você morrerá. Então, crianças, essa era a ordem de Deus. Parece muito simples, né? Tenho todas as árvores, eu posso comer de todas, menos a daquela. E essa foi a ordem que Deus deu a Adão. Lá no jardim também, Deus chamou todos os animais para que Adão pudesse dar o nome a cada um deles. E assim foi feito. Mas Deus viu que Adão estava muito sozinho, não tinha ninguém da mesma espécie que ele para fazer companhia a ele. Foi então que Deus, da costela de Adão, criou a mulher. E ficaram os dois juntos, um fazendo companhia ao outro no jardim. E os dois eram próximos de Deus. Os dois tinham proximidade com Deus. E ficaram os dois lá, naquele lindo jardim, podendo viver à vontade, comer de todas as coisas, menos a daquela árvore do conhecimento, do bem e do mal, que Deus tinha ordenado que eles não podiam comer. Mas, crianças, vocês não sabem o que aconteceu. Certo dia, Eva estava lá no jardim e apareceu uma serpente, uma cobra, mas não era simplesmente uma serpente. Era Satanás, o inimigo de Deus disfarçado com o intuito, com a vontade de enganar a mulher. Ele foi até Eva e perguntou a ela: qual foi a ordem de Deus que Deus deu a vocês? E Eva contou
que eles podiam comer de todas as árvores, de todos os frutos de todas as árvores, menos daquela, porque era do conhecimento do bem e do mal. E a serpente falou para ela: imagina, que isso? Certamente, se vocês comerem, vocês não vão morrer. Deus disse isso porque Ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão abrir os olhos e ter o conhecimento do bem e do mal, assim como Ele. Crianças, a serpente estava induzindo a mulher a pecar. Ela queria que a mulher pecasse, porque ela sabe que o pecado não agrada a Deus e sabia que comer daquele fruto era desobedecer a Deus. E se é desobedecer a Deus, é pecado. Crianças, infelizmente Eva caiu em tentação. Foi lá e comeu o fruto. Sim, Eva comeu o fruto. E depois de comer o fruto, foi contar, ela ainda não, foi contar tudo para Adão. E crianças, contou tudo que a serpente contou para ela, para Adão. E sabe o que aconteceu? Adão foi lá e comeu o fruto também. Adão pecou contra Deus. E foi assim, criança, o primeiro pecado do mundo. Foi assim que o homem e a mulher pecaram pela primeira vez. Muito triste, né, crianças? Eles estavam num lugar tão belo, tão maravilhoso, puro, sem pecado, mas infelizmente caíram em tentação e comeram o fruto. Deus sempre ia visitar Adão e Eva lá no Jardim do Éden. E não foi diferente naquele dia. Deus foi lá visitar eles, mas crianças, eles já tinham percebido que tinham feito coisa errada e ficaram envergonhados de tudo que haviam feito. Sim, eles ficaram muito tristes, muito envergonhados e com medo, né? Porque eles sabiam que tinham desobedecido a Deus. E eles não sabiam o que podia acontecer. E se esconderam quando Deus chegou. Deus procurou Adão e Eva. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele já sabia que o homem tinha pecado. Mas, ainda assim, Ele foi lá perguntar a eles o que aconteceu. E Adão e Eva contaram para Deus o que aconteceu. Falou: Pai, a gente comeu do fruto. E olha só, Adão culpou Eva e Eva culpou a serpente. Adão falou: a mulher que o Senhor me destes como companheira, como esposa, me deu o fruto. E a Eva falou da serpente. Mas crianças, não importa o que levou eles a pecarem. O que importa é que eles pecaram, que eles desobedeceram a Deus. Isso entristeceu o coração dele. E crianças, o pecado, ele nos afasta de Deus. Lá em Romanos 3,26 diz pra gente que, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia fala que o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos deixa distante do Pai. E toda aquela proximidade que existia lá no mundo, quando o homem ainda não havia pecado, infelizmente já não existia mais. Porque o pecado, ele faz isso. Ele nos afasta de Deus. E foi então que Deus deu um castigo para Adão e Eva, né? Porque eles desobedeceram. E Deus expulsou eles do jardim e falou que Eva sofreria com dores de parto. E Adão, a partir de então, teria que procurar o alimento para eles. Teria que plantar, teria que caçar. E ele não teria mais tudo fácil, igual ele tinha lá no jardim. E mais, crianças, quando eles comeram do fruto do bem e do mal, eles perceberam que eles estavam sem roupas e ficaram muito envergonhados, porque eles tiveram conhecimento do bem e do mal. E foi então que Deus fez roupas com pele de animais para eles. Crianças, mas Deus, pela sua infinita bondade, não deixou que ficássemos afastados para sempre dele. O salário do pecado, crianças, é a morte. Deus avisou que se comesse daquele fruto, certamente morreríamos. E esse era o nosso destino. Mas, crianças, pela sua infinita bondade, pelo seu infinito amor, pela sua graça, Deus prometeu que um dia Ele enviaria seu Filho, Jesus, para que libertasse a gente do pecado, para que pudéssemos ter uma chance de viver, de ter a vida eterna. Crianças, pela graça, pela infinita bondade de Deus e pelo seu amor para com nós, um dia Deus enviou Jesus para morrer na cruz por nós. E tudo que Ele mais quer é que eu e você tenhamos em nossos corações que somos sim pecadores, mas que Ele nos ama muito e que se aceitamos Ele como nosso único e suficiente Salvador, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados. Ele ama a gente o suficiente, ama a gente muito para perdoar a gente dos nossos pecados e conceder a nós a vida eterna, para que um dia possamos ir morar junto com Deus, o Pai, Jesus, lá no céu, termos os nossos pecados perdoados. Crianças, e Deus quer muito que todos conheçam essa palavra, que todos conheçam essa verdade. E a nossa missão, além de ter Jesus em nosso coração, aceitar Ele, amar a Ele, obedecer a Ele, é levar essa linda palavra, espalhar esse lindo e imenso amor às pessoas, contar aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, aos nossos parentes, que Jesus nos ama e Ele nos perdoou dos nossos pecados. E que Ele quer que todos nós
tenhamos isso em nosso coração e aceitemos Ele como nosso único e suficiente Salvador. Crianças, essa foi a nossa aula de hoje e eu te espero muito que vocês tenham aprendido, tenham gostado e essa palavra de amor, que essa palavra de perdão e tenha ficado no coração de vocês e que vocês tenham entendido o que é pecado e que tenham entendido que Deus fez um plano maravilhoso para nos salvar dele e nos conceder a vida eterna. Vamos orar para agradecer por essa aula? As minhas mãozinhas juntinhas estão, cruzo os dedinhos da minha mão, fecho os olhinhos com atenção e abaixo a cabeça em oração. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida, por mais essa aula. Senhor, hoje aprendemos o que é pecado, que é tudo aquilo que a gente pensa, fala e faz que não agrada a Ti, que vai contra as Suas Escrituras. E sabemos que isso nos afasta de Ti. Mas pelo Seu imenso amor, pela Sua graça, o Senhor nos alcançou, o Senhor nos salvou. O Senhor pagou o preço pela nossa vida para nos salvar de ir morar junto com o Senhor no céu. Que tenhamos essa palavra sempre em nosso coração, Pai. Que sigamos firmes com isso em nosso coração, para que não esqueçamos que o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador. Fica conosco, Pai. Abençoe a nossa semana e o nosso dia. É no nome de Jesus que eu te peço, te louvo e te agradeço por tudo. Amém. Crianças, um beijo para vocês, um abraço bem quentinho e até a próxima. Jesus me ama tanto, 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 que deu a sua vida por mim.